O que está colapsado não são as UTIs, não. É o estado da igreja evangélica brasileira, colapsado. Mas graças a Deus que ainda existem Miqueias por aí, ainda hoje, que enxergam na igreja evangélica brasileira o tipo de fraqueza, pecado e corrupção que Miqueias viu em Israel, em Judá, 2721 anos atrás. Portanto, quando a gente pergunta como se deve responder à pregação de Miqueias, a questão não é apenas como a pessoa deveria responder lá no passado, mas como nós devemos responder agora, hoje, sempre. Nós somos pecadores e a igreja necessita de um arrependimento, de reforma, de limpeza. Miqueias relata 2 tipos de respostas à sua pregação. 2 tipos de respostas, ambas baseadas na graça. Uma baseada na graça barata, a outra baseada na graça verdadeira, custosa. Primeiro, olhe comigo para a resposta errada, a maneira errada de se depender da graça de Deus em face da pregação de Miqueias contra o pecado. Olha o que Miqueias diz aos juízes, aos sacerdotes, aos profetas de Jerusalém, capítulo 3, verso 11. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Ele está falando de Brasília, da Casa Branca. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Ele está falando dos profetas, dos pastores corruptos. Os profetas só profetizam quando são pagos, e no entanto todos afirmam depender do Senhor. E qual é o argumento deles? A graça barata. Ouça, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Qual é essa resposta? Qual foi a resposta à pregação de Miqueias em primeiro lugar? Eles disseram com todas as letras: nós estamos bem, nós estamos seguros. E por que eles achavam que eles estavam seguros? É aqui que está o pulo do gato. É aqui que faz muita gente achar que Deus está de boa com essa igreja no Brasil. Eles diziam assim: não, nós estamos seguros. Deus está no nosso meio. Olha aí em Jerusalém, nós temos o templo que a Babilônia derrubaria. Mas olha aí, nós temos o templo, nós temos a Arca da Aliança. Nós temos a aliança, nós somos o povo da aliança. Nós temos Abraão como nosso pai, como diziam aqueles incircuncisos de coração nos dias de João Batista. Nós temos Abraão como nosso pai, estamos apoiados no Senhor, apoiados nos braços eternos da graça, temos um Deus de graça. Portanto, profeta, volte sua pregação de julgamento para as nações pagãs. Nós não diga uma coisa dessas. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais acontecerá ao povo de Deus. Aqui está uma maneira errada de se confiar na graça de Deus, irmãos e irmãs. A maneira errada é olhar para a igreja, ar-condicionado, estou bem no meu trabalho, tenho minhas garantias, desfruto de alguma saúde, tenho recebido algumas bênçãos. Olha, Deus está feliz, Deus está tranquilo. Essa é a maneira errada de se confiar na graça. E se a gente prosseguir desse modo, nós seremos feitos escravos e morreremos. Então, existe sim uma maneira errada de se depender da graça. Existe uma falsa segurança na graça de Deus. Olhe, estamos bem, somos abençoados, temos tantas coisas. A gente até paga profetas para falar por nós. Ou nos motivar a sair na segunda-feira e ganhar a vida e prosperar. O jeito errado.
Isso não é graça, isso é desgraça. Qual é o jeito certo? Qual é a maneira certa de se depender da graça de Deus? Miqueias 7, de 7 a 9, nos revela que o quebrantamento corajoso é a única maneira esperada por Deus. Israel arrependeu, ou aprendeu a responder da maneira certa à pregação de julgamento contra o pecado. Ou pelo menos parte de Israel, e o que nós temos aqui em Miqueias 7, de 7 a 9, é aquela parte piedosa, quebrantada. O profeta fala em nome deles, ou o profeta está dizendo como os piedosos deveriam responder à realidade do pecado e da disciplina de Deus, que se agigantava diante deles. Quanto a mim, Miqueias 7, de 7 a 9, quanto a mim, veja, esse quanto a mim do capítulo 7, verso 7, está em contraste àquele tipo de graça barata na qual se confia. Quanto a mim, eu não vou agir ou permanecer pecando e achando que está tudo bem, que o negócio de Deus, que já que Ele é amor, é viver me perdoando e me fazendo prosperar. Quanto a mim, não. Eu busco o Senhor. Eu espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, eu voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Eu serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois eu pequei contra Ele. Depois disso, o Senhor defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Você percebeu o quanto esse texto é intrigante e ao mesmo tempo incrível? Intrigante porque fala da ira e da disciplina de Deus sobre o povo amado dele. E diga uma coisa dessas hoje em dia, para ver se você não é apedrejado. Diga que Deus se ira e se indigna contra seu próprio povo. Diga.